Então, Taverna Night Show, eu sou o Victor Tamada e hoje apresentaremos ícones da comunicação. Então, uma salva de palmas para Johannes Gutenberg. Como um exímio criador, um inventor que há mais de 500 anos inventou a prensa gráfica, como que você vê essa revolução na comunicação nos dias de hoje? O primeiro passo do homem para sair da pré-história foi ele aprender a escrever. Eu acho que a minha invenção ela teve algo parecido com isso, porque a Europa ela era pouco letrada até então. Então, eu diria que a máquina foi o começo do iluminismo na Europa. A imprensa gráfica ela possibilitou novas tecnologias, ela possibilitou no sentido de que surgiu jornais, e para eles jornais teve que pensar diferentes. Na comunicação mesmo gerou algo muito grandioso. Depois começou a ter a esfera pública, as pessoas começaram a sair e conversar sobre o que elas estavam lendo, assim, conforme elas estavam aprendendo também, porque na verdade a leitura ela começou mais dentro da igreja, assim, os mais letrados eram os padres. Esse foi assim, um processo básico da minha invenção. Você poderia comentar um pouquinho mais do impacto que trouxe essa invenção para a população em geral? Com certeza, mas antes de falar um pouco sobre a população, eu quero citar também que nessa época teve muitas transformações no mundo. Teve a invenção da prensa gráfica, a bússola, né, que descobriram vários continentes, e não só isso, mas toda a navegação em si, né? E a pólvora, que né, eu não vou falar muito com o que aconteceu. Mas no sentido da prensa gráfica, ela foi muito utilizada para um controle na população dos governantes. Principalmente o Luís XIV, mas quem vai poder dizer aqui é o nosso amigo Napoleão, spoiler. Toda essa revolução, assim, tanto o lado bom para a população, mas também quanto o lado ruim quanto a repressão. Mas isso a gente vê até nos dias de hoje. Aproveitando o gancho que você falou aí sobre o futuro, eu fiquei nessa dúvida. O que você acha que vai ser daqui para frente no século XXI com essa questão do mundo digital, essa transição do impresso para o digital? Olha, o papel ele nunca vai deixar de existir, na minha concepção. Você tem o telégrafo depois, tem as telégrafos, tem a invenção do rádio, da televisão, do computador, hoje da internet, mas um meio sempre vai existir, sabe? Eles coexistem, eles nunca sobrepõem um ao outro. As pessoas querem criar uma coisa, algo mais físico mesmo. Com certeza, eles nunca vão deixar de existir. Eu acho até importante esse lance do papel, porque imagine um dia se por alguma questão nossa população desapareça. E o papel uma questão que pode acontecer. Assim, os egípcios, eles deixaram pouca coisa. Certas coisas foram no papiro, no papel que eles deixaram. Então imagina que a gente faça tudo, deixa tudo no computador. Beleza, acabou o mundo e não existem mais os computadores. Então, tipo, esses dados. Vai ficar algo realmente gravado para a posteridade, né? Sim, Algo e daí que as pessoas vão tentar decifrar. Exato, e no futuro as pessoas não vão conseguir enxergar isso. E claro que, por exemplo, se a gente tiver um papel, o papel, ele, por mais que ele degrade, ele vai poder ser decifrado de alguma forma. E além do que, a gente vive num dilúvio de informações. Se na Europa, com a minha invenção, assim, com a prensa gráfica, já teve muita informação de livros sendo impressos, hoje eu acho que a informação é uma das coisas mais importantes. Tanto que os países ricos do século XXI, eles não são os que produzem mais, mas são os que têm mais informação. É isso mesmo. Então, muito obrigado. Mais coragem, um revolucionário. Na época em que a Igreja Católica dominava, ele teve toda a coragem para ir lá e confrontá-la. Bem-vindo a Lutero! Your own personal Jesus. Eu conheci uma semelhança aqui com o nosso convidado passado, o Gutenberg. Vocês têm algum parentesco, algo do tipo? Acho que não, mas ele é um cara bonito, sabe? Ele é um cara bonito. Tudo bem. Eu gostaria de saber, então, sobre a igreja a qual você fundou, a sua religião luterana. Qual foi o impacto da comunicação para a sua religião? Olha, quando eu estava na igreja católica, eu estudava essa parte da comunicação para expandir o conhecimento católico para as pessoas, essa parte da catequização. Claro que eu fui contra os dogmas da igreja, né? Toda aquela parte de ficar cobrando indulgência e tudo mais, não é de acordo com aquilo. Então eu comecei a usar tudo aquilo que eu estudei para poder disseminar a religião luterana, né? A forma de processar a igreja católica. E eu usei a técnica da panfletagem, eu traduzi a Bíblia para o alemão, porque antes a Bíblia ela era só em latim. Eu achei isso muito injusto, porque eu acho que a religião é para todos, e já que é para todos, ela deve ser traduzida para todas as línguas. Então foi mais esse papel de disseminar a informação que foi minha estratégia, entre aspas, para poder alcançar o maior número de pessoas.
Pergunta aqui um pouco capciosa. Seria você o primeiro publicitário? Olha, eu usei muitas técnicas para produzir a informação, né? Eu como um pouco o que é a publicidade, porque a publicidade ela é muito mais feita para vender. No seu caso era para convencer, né? Para começar a mostrar às pessoas a minha religião, ter uma coisa mais social. Então, muito obrigado e uma salva de palmas para o Lutero. Obrigado, Tamara. Muito obrigado. E um revolucionário também. Estamos aqui com Napoleão Bonaparte. Seu físico assim é bem parecido assim com os nossos outros dois convidados, assim, eu tô achando algo meio estranho. Sem certeza que vocês não têm o mesmo pai, não querendo dizer nada assim, mas... Olha, nós vivemos uma coisa diferente, mas olha, são dois caras bonitos. Muito bem. No finalzinho da Revolução Francesa, você conviveu e tudo mais nesse período. Você poderia falar um pouquinho aí de como foi a comunicação para que isso acontecesse, essa grande revolução? Olha, Tamara, Luís XIV, durante todo o reinado dele, ele controlou, assim, foi um grande rei. Ele explorou muito o povo francês, mas ao mesmo tempo ele teve todo esse controle. Mas chegou em Luís XVI e ele teve a mesma mão firme que o... Eu acho que ele perdeu a cabeça, não é mesmo? Literalmente, né? Não é mesmo? Mas eu acho que também que seria um processo natural, também não só... eu acho que coincidiu. O Rousseau e Voltaire foram grandes filósofos que acabaram nas conversas tabernas, na taberna a gente foi mais ou menos para abrir a mente das pessoas, né? Mas nas tabernas eles tinham toda aquela, eles conversavam, eles discutiam, isso foi disseminando para o povo e o povo foi acordando para fazer a revolta. Muito importante nesse aspecto. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que eu usei enquanto eu governei a França, né? 4 jornais hostis são mais perigosos que 100.000 baionetas. A opinião dos jornais também interfere muito na opinião pública. E isso tem que ser controlado pelo governador. Claro, eu não quero falar nada, mas né, eu fiz muitas conquistas. Fiz alguns erros, mas né, quem não fez? Quem invadiu a Rússia? Tem até aquele piazinho do Victor lá, né, cara? Como você vê essa questão de toda a dominação da mídia, não querendo falar que você fez nada disso e tal, mas usar a mídia como uma ferramenta para movimentar as pessoas, promover esse pensamento? Olha, eu acho que com a criação da internet isso expandiu muito. Tanto que a gente tem muita opinião divergente, a gente tem a opinião das pessoas que são ainda massificadas pela mídia, até mais pela mídia tradicional, mas aí a gente tem aquelas pessoas que têm um pensamento mais aberto, um pensamento que expande, né? Não falando quem está certo e quem está errado, mas a gente tem esse contraste desses dois tipos de pessoas hoje no mundo. Então, muito obrigado pela sua presença, Napoleão. Muito obrigado, Tamara. E um beijo de jaca.